Hi, minasan! Konnichiwa! Eu sou o Camponês e hoje estaremos falando sobre ordem das palavras em japonês. Meus alunos perguntavam frequentemente sobre o seguinte: Camponês, quais são as ordens, de cada palavra atrelado ao japonês? Onde que vai o verbo, onde que vai o substantivo, adjetivo, partícula? Vamos pegar uma frase aqui em português para exemplificar a seguinte situação. Eu vou para casa. Então, no português, o mais comum para você falar que tá indo para casa, tá indo embora, é nessa ordem das frases. Primeiramente o pronome, depois o verbo, depois a preposição e, por fim, o substantivo, casa. Mas repare que, no português, a gente também pode falar para casa eu vou. Para casa agora eu vou. Então repare que, no português, a gente pode estar trabalhando de diversas maneiras as ordens das palavras para estar expressando da mesma forma. Eu vou para casa ou para casa eu vou, funciona da mesma maneira. A única diferença é que talvez tenha alguma coisa regional, até mesmo étnico, e também pode estar atrelado a alguma coisa, Para casa agora eu vou, atrelado muito a Branca de Neve, que fala eu vou, para casa agora eu vou. Então, assim como no português, no japonês também isso acontece, ok? Não necessariamente uma está mais certa que a outra, mas é lógico que tem uma estrutura de ordem de palavras que é o mais usual, que é o mais comum. Então, vamos analisar sobre a ordem das palavras no japonês. Então, minasan. Vamos pegar então um exemplo que eu usei no português, Eu vou para casa. Em japonês, você escreve essa frase da seguinte forma: Watashi wa ie ni iku. Watashi, eu. Ie, casa. Ni é uma partícula que tem muitas funções no japonês. Dentre elas, ela indica a direção. Se eu estou indo a algum lugar, se eu estou voltando para algum lugar, tudo que é atrelado à direção, você usa essa partícula entre o verbo e o restante da frase. Iku, no caso, seria vou ou irei. Lembre-se que, uma vez que esse verbo é infinitivo no japonês, ela é um japonês informal, que também serve para estar falando no afirmativo, presente e futuro. Quem está boiando sobre isso, dá uma olhada no vídeo Verbos, parte 1. Watashi wa ie ni iku. Eu vou para casa. Essa seria então a ordem mais comum do japonês. Então repare que temos o watashi, que é o pronome. Você começa com eu primeiro. Aí depois vem a partícula wa, para conectar o pronome com o restante da frase. Ie seria substantivo, o local onde você está indo para algum lugar. Se você está indo para algum lugar, no caso, a casa. E temos a partícula ni, que é justamente para a direção, como eu comentei. E por fim tem o verbo iku, de ir. Então repare nessa ordem, minasan. O mais comum no japonês é que o substantivo e o pronome vêm no começo. E a frase geralmente termina com o verbo no final. E atente-se o seguinte também: entre o pronome e o verbo, pode estar colocando as outras coisas da gramática japonesa. Pode estar colocando adjetivo, advérbio. Então vamos fazer um outro exemplo de uma frase, ok? Eu tenho um gato pequeno. Aqui a frase em português seria o mais padrão, vamos dizer assim, terminando com adjetivo. A frase em japonês ficaria da seguinte forma: Watashi wa chisai neko ga aru. Então, uma coisa muito interessante para estar avaliando aqui. O adjetivo em japonês é o oposto do português, ou seja, ela vai antes do substantivo que você está categorizando. Gato pequeno, chisai neko. Chisai, pequeno, adjetivo. Neko, gato. E termina a frase com o verbo aru, que é ter ou existir. Então, resumidamente falando, a coisa importante numa frase japonesa é que você sempre começa a frase com pronome ou substantivo e termina com o verbo. E entre eles pode estar colocando qualquer coisa. Partículas, outro pronome, adjetivos, advérbios e por aí vai. Essa é a estrutura clássica padrão do japonês. Agora, como foi no português, eu também posso falar para casa eu vou. No caso, no japonês ficaria ie ni iku watashi wa. Agora você pode perguntar: camponês, essa frase está correta? Está correta. A única diferença é que a segunda frase não é tão usual no japonês, ok? As pessoas não falam assim sempre dessa forma. O mais comum que vocês vão ver é a estrutura da primeira frase, começando com substantivo pronome, algumas partículas e termina com o verbo no final. Então, atentem-se a essa estrutura de frase. Então minasan. Então, tirando rapidinho, a dúvida sobre a estrutura de uma frase em japonês, para justamente vocês não estarem assim, tendo essa dificuldade, de saber, onde eu coloco o pronome, onde eu coloco o verbo, onde eu coloco o adjetivo, para orientar vocês melhor. Então minasan. Arigatou pela participação de vocês e até!